Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 7º capítulo do nosso videolivro de matemática do 3º ano do ensino médio. Senhores, toda esta obra foi criada dentro dos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Senhores, por favor, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. E quando se inscreverem, senhores, clique no sininho para receberem notificações de todo vídeo que a gente postar. Senhores, aquele like ajuda muito e tenham bons estudos. Nesse capítulo, a gente vai continuar a geometria analítica e já discutindo a inclinação de uma reta, seja a alfa medida de um ângulo que a reta forma com o eixo x. A medida alfa do ângulo é considerada do eixo x para a reta R no sentido anti-horário e denomina-se inclinação da reta R. Quanto à inclinação das retas não paralelas, o eixo x pode ter. O primeiro exemplo, onde alfa está menor que 90 e maior que 0 graus. Temos aí a inclinação da reta R. Nós temos uma outra inclinação da reta R, onde alfa atravessa o eixo dos y, quer dizer, ele é mais que 90, mas ele é menor que 180. Tranquilo aí? E agora nós temos também alfa igual a 90 graus. Outro exemplo, onde a reta é exatamente paralela ao eixo do y e perpendicular ao eixo do x. Bom, isso tudo foram assuntos que a gente já está acostumado em geometria. Agora vamos observar alguns detalhes, né? Está ali uma reta B, uma reta R, passando por um ponto B, um A, e um ângulo alfa formado entre elas. Seja a reta R determinada por A1x1, é o valor da coordenada de x1 e x2. E nós, consequentemente, a gente tem um y1 e o y2 formado, que forma o ponto A e o ponto B. O x1 e y1 formam o ponto A e o x2 e y2 formam o ponto B. Agora, vejam os senhores o seguinte, né? Seja C x2, y1, B, x2, y2 e A, x1, y1. O que C é x2, y1? Vejamos, senhores, vamos deixar o C por enquanto. Vamos dizer, aquele ponto que está lá no x2, y1, x2, y1. Está ali o C formando um triângulo retângulo. Muito bem. Está bem ali? O x2, nós atravessamos ali em cima do x2 paralelo a y, é onde cruzou com o y1, nós achamos o x2 por 2, formou-se um triângulo retângulo ali. E a gente sabe que aquele alfa é um ângulo, é o mesmo, onde está o alfa ali no ponto A, é o mesmo alfa que está embaixo ali ao lado do x1. Por quê? Porque eles são correspondentes. Muito bem. Mas vamos aí agora analisar uma coisa, o seguinte. Nós temos ali, tanto entre x1A e no eixo do x, e temos lá A, B e C, um triângulo retângulo, propriamente já definido, e ele é semelhante ao triângulo embaixo. Porque nós podemos dizer que no ponto ATC está entre x1 e x2. Então, aquele ponto AC, ele vale o valor que está entre x1 e x2. O gráfico nos mostra isso claramente. Tranquilo? E o ponto BC é exatamente o intervalo que está lá no gráfico entre y1 e y2. O x1, entre x1 e x2, a gente chama-se de ΔX. E entre exatamente y1 e y2 lá no gráfico, a gente chama de ΔY. Muito bem, nós estamos, o segmento AB é uma hipotenusa. Tranquilo? Muito bem. Então, estamos diante de um triângulo retângulo. O valor de AB, por enquanto, não nos interessa. O que nos interessa saber? Quando nós estudamos no livro do 2º ano do ensino médio, nós estudamos lá trigonometria. Seno, cosseno, tangente e secante, cossecante, uma série de coisas. Uma coisa que eu vou relembrar os senhores, que aqui na trigonometria, nós sabemos que seno de um ângulo alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno do ângulo alfa é cateto adjacente
sobre a hipotenusa. Bacana, relembrado, muito bom, isso não pode ser esquecido. Mas também nós estudamos que a tangente é seno sobre cosseno, certo? Que a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nós podemos concluir que a tangente de alfa é y2 menos y1 e y sobre x2 menos x1. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Parabéns para os senhores por terem entendido. Então, agora, senhores, a tangente de um ângulo é exatamente a inclinação que a reta faz com o eixo do x. Então, nós já sabemos calcular agora a inclinação de uma reta. Basta fazermos ΔY dividido por ΔX, a gente acha o valor de m, onde m a gente vai classificar como inclinação da reta tangente. Muito bem, continuemos então. Diante da observação que nós fizemos, nós vamos fazer uma observação aqui também, novamente, quando o ângulo for maior que 180 graus. A gente desenhou ali, ó, a ângulo é maior que 60 graus, traçamos o x1 e o x2, o ΔY também está muito nítido lá, y1 e y2, e o ângulo que nós queremos é o 180 menos alfa, que é exatamente o ângulo que ele faz com o eixo do x, ok? E agora nós calculamos lá que o tangente de 180 menos alfa é ΔY sobre ΔX. Tranquilo? Que é aquele ângulozinho que a gente estava querendo encontrar. E a UM, nós chegamos à conclusão que foi a mesma coisa. A tangente de alfa vai ser sempre ΔY sobre ΔX, ΔY é y2 menos y1 e ΔX é x2 menos x1. E também, sendo m tangente de alfa, ou seja, o coeficiente angular, também conhecido como inclinação da reta, tá? Então está definido, exatamente o m é chamado de coeficiente angular, depois é conhecido como inclinação da reta, e é o tangente do ângulo que a reta faz com o eixo do x. Não esqueçam disso, por favor, nunca mais. E vamos ver agora a equação da reta. Já vimos que dois pontos distintos determinam uma reta, ou seja, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Isso é definição de uma reta. Agora, da mesma forma que um ponto P0 qualquer, formado pela abscissa x0 e a ordenada xy0, é a declividade m, e a declividade m, né, determina uma reta R. Considerando Px e y um ponto genérico dessa reta, veremos que se pode chegar a uma equação de coordenadas x e y a partir dos números x0, y0 e m, que será chamada de equação fundamental da reta. Ponto, e vamos considerar um ponto Px, y qualquer sobre uma reta e a tangente de alfa m. Temos que tangente de alfa, certo? É a distância do ponto C até P, dividido pela distância de P0 sobre P. Então, é y menos y0 sobre x menos x0. Ok? Então, estamos aí. Aqui faltou o zerinho no P lá, mas a gente vai colocar, tá bom? Então, nós chegamos a concluindo que y menos y0. O y menos y0 dividido, o x menos x0 não está dividindo? Vai para lá multiplicando, correto? A tangente de alfa não é isso? Muito bem. É a distância de C a P0 sobre dP P0C. Aí o que acontece? Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Está aí o ponto P, o ponto P0. E aí o que acontece? Nós podemos concluir que agora nós temos a equação fundamental da reta. Vamos ver se isso aí funciona mesmo? Então vocês vão ver aqui agora. A primeira equação, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, independente de m ser positivo ou negativo, e da localização do ponto P0. Não depende disso. Se a reta é paralela ao eixo x, temos m igual a zero. Porque não existe ângulo aí, né? A inclinação é zero. E a adequação da reta será dada por y igual a y0. Se a reta é paralela ao eixo do y,
todos os pontos da reta têm a mesma abscissa. E a equação será dada por x igual a x0. Essas informações, se eu fosse os senhores, memorizavam, porque não pode ser esquecida, tá? Vai ter exercício aí que vai ajudar nós a nos memorizar. Então, nós sabemos, né? M igual a zero, a equação é y igual a y0. Né? E acontece que agora, se a gente vê se a reta é paralela ao eixo y, nós podemos dizer que x é igual a x0. Vamos ver um exercício aqui para a gente começar a familiarizar com isso? Determine a equação de uma reta que passa pelo ponto A menos 1 e 4. Quer dizer, x é menos 1, y é 4. E tem coeficiente angular 2, que a coeficiente angular é a inclinação. Usando a equação fundamental da reta, y menos y0 multiplica m, que multiplica x menos x0. Então, nós temos o y0 lá é 4 e o x0 é menos 1. Então, vai ficar y menos 4 igual a 2, que é o valor de m, que é a inclinação da reta, que é a tangente do ângulo que ela faz com o eixo do x, que multiplica x menos 1. Muito bem. Então, y menos 4 é igual a 2, que multiplica x menos 1. Y, por que ficou menos 1? É porque esse é o detalhe que você tinha que prestar atenção. Menos ali é o da equação da reta, e menos 1 é o valor do x0, porque ele virou mais depois, né? Ficou y menos 4 igual a 2, que multiplica x mais 1. Tome cuidado com esses sinais, porque eles costumam derrubar a gente em exercício, tá bom? Menos é da equação da reta. E se o valor do coeficiente que você estiver usando for negativo, ali vai inverter o sinal, legal? Y menos 4 é igual a 2x mais 2, fazendo a multiplicação de 2 por x e 2 por mais 1. E fazendo as continhas, 2x mais y, menos 6 igual a 0, porque eu multipliquei ali, e o que aconteceu? O y passou para lá, o y passou para lá, ficou subtraído menos 4, o 2x passou para cá, ficou menos 2x, mais 2, e fizemos as contas, ficou menos 2x mais y, menos 6 igual a 0. Eu sempre nós colocamos dessa forma, colocando o x primeiro e de forma positiva. Aí você multiplica por menos 1, que não altera a equação, né? Menos 2x vezes menos 1 dá 2x, mais y vezes menos 1 dá menos y, menos 6 igual a 0. Ok, senhores? Muito bem. Agora nós vamos resolver mais um exercício bacana para vocês começarem a entender. Determina a equação da reta que passa pelo ponto A menos 1, menos 2. X é menos 1, y é menos 2. E o ponto B? X5, y2. Então, o primeiro passo que a gente faz é calcular a inclinação da reta, ou seja, o m, o coeficiente angular. Nós sabemos que m é yb menos ya, sobre xb menos xa. Mas se os senhores quiserem, tiver vontade de trocar, quiser fazer ya menos yb, vai dar xa menos xb. Se você começar com a, a parte de baixo também começa com a. Se começar como b, como estar no exemplo, os senhores também na parte de baixo começam com b. Tranquilo? Então vamos substituir, né? YB é 2, menos YA, que é menos, olha lá, menos 2. Aí ficou mais 2. Dividido por x de b é 2, menos, o x de b é menos 1. Então vai virar mais 1. Aí somou 2 com 2 dá 4. 5 mais 1, 6. Eu posso simplificar essa fração, dá 2/3. Já tenho inclinação. Agora eu vou escolher qualquer ponto. Os senhores podem escolher o ponto A ou pode escolher o ponto B. Eu, particularmente, eu achei o ponto B mais bonitinho, então vou escolher ele para calcular e escolher o ponto qualquer e encontrar a equação. A gente vai substituir no valor de x o número 5 e no valor de y lá na nossa função. Ali o 5 é o y0 e o x0 é o valor de 2. Tá combinado? Então, vamos lá. Fica y menos 2 igual a 2/3, que multiplica x menos x0, que é 5. Agora, senhores, é só fazer a continha. Eu tenho uma fração aí, eu vou multiplicar tudo por 3, que eu elimino aquela fração. Legal? Então, vai ficar 2
multiplicando por 3, o y por 3 vai dar 3y, menos 2 vezes 3 dá menos 6, igual a 2 que multiplica x menos 5, correto? Muito bem. E ficou só 2, porque eu multipliquei por 3 e cortou o 2 ali na fração. Bacana? 3y menos 6 é igual a 2x menos 10. Eu passo todo mundo para o lado de lá. Vai ficar 2x menos 10 menos 3y mais 6 igual a 0. Igualei igual a 0, é só fazer continha. 2x menos 3y menos 6, menos 10 mais 6 igual a 0. A nossa equação da reta é 2x menos 3y menos 4 igual a 0. Muito bem. Senhores, eu vou passar uma informação para os senhores, mas, por favor, não conta para ninguém. Só os senhores vão saber disso. Só quem assistir a aula vai aprender isso, tá? Eu vou dar um macete aqui agora, mas ele é legal, é um macete, uma regra lógica. Vejamos aqui uma outra forma de achar essa equação. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A menos 2 e 5. Olha, quando P de x, um ponto genérico da reta, AB, podemos afirmar que o ponto A, o ponto B e o ponto P estão alinhados. Então, bastamos fazer o XY, que é o x0, y0, que a gente estava apontando lá, 1, menos 1, menos 2, que é um outro ponto, e 1. Quando você lembra daquele alinhamento de reta que eu fiz na aula anterior, no vídeo anterior? 5, 2 e 1. Resolveu esse determinante, ele tem que ficar igual a 0, você vai achar a equação da reta, vamos ver se isso é verdade? Como é que eu resolvo o determinante? Eu vou ensinar aqui que depois eu não vou ficar fazendo isso muitas vezes, não. Eu vou repetir as duas primeiras colunas, vou te multiplicar no sentido onde estão aqueles pontilhados vermelhos, somando e voltar pelos azuis, subtraindo. Então, vai lá. Vamos começar. X vezes menos 2 vezes 1, menos 2x. Coloquei ali. Y vezes 1 vezes 5, mais 5y. 1 vezes menos 1 dá menos 1 vezes 2 dá menos 2. Somado, então, ficou menos 2 ali. Muito bem. Agora eu vou voltar subtraindo com a parte azul, ao contrário. Vai ficar y menos 1, menos y vezes 1, menos y. Como é subtrair, vai ficar menos y. Aí ficou mais y. Aí vou multiplicar a outra diagonal. X vezes 1 dá x, vezes 2 dá 2x. É positivo, menos 2x. Tranquilo, que aí é subtração, né? Vamos voltar. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Ficou menos 10, virou mais 10. Senhores, agora somar. Menos 2x, menos 2x, menos 4x. Mais 5y, mais y, deu mais 6y. Né? Menos 2 mais 10 é igual a exatamente mais 8, que eu devo 2 e tenho 10. Aí ficou menos 4x, mais 6y, mais 8. Eu vou simplificar multiplicando por menos 2, porque a gente sempre deixa o x positivo. Não é obrigado não, mas fica mais bonito, né? Então vai ficar menos 4 dividido por menos 2 dá 2x, mais 6 dividido por menos 2 dá menos 3y, e mais 8 dividido por menos 2 dá menos 4. Está aí a equação, é a mesma equação que nós achamos na solução anterior. Então, vocês têm essa opção de usar o determinante também para achar a equação da reta, o que nos facilita que a gente não precisa calcular a inclinação da reta, correto? E se vocês quiserem achar a inclinação da reta, vocês vão colocar de outra forma que vocês vão saber aí. Daqui lá na frente vocês vão aprender, tá bom? Mas, por enquanto, vamos caminhando. Formas da equação da reta, foi o que eu acabei de falar naquele exercício anterior. A partir de agora, estudaremos 4 formas de apresentar a equação da reta, a equação reduzida, a equação geral, a equação segmentária e a equação paramétrica. Já vimos que a equação fundamental da reta, que passa pelo ponto px0, y0, que com declividade m é dada por y menos y0 e é igual a m, que multiplica x menos x0. Se escolhermos um ponto particular, 0m, isso é o ponto em que a reta intercepta o eixo y para o ponto x1, y1 temos. Y é igual a mx mais m. M é o coeficiente linear, correto? E m é coeficiente angular, como está escrito aí. Uma forma especialmente importante porque permite obter
o coeficiente angular de uma reta a partir de uma equação, além de expressar claramente a coordenada y em função de x. Então, a equação é conhecida como equação reduzida da reta. Então, vamos ver agora uma coisa. Aí, quando você faz ela reduzida, você acha o coeficiente linear e o coeficiente angular, que vocês estão vendo aí. O coeficiente angular é m, o coeficiente linear é n. E se você sempre isolar o y, como é escrever em forma de equação reduzida? É isolar o y, tá bom? Aí vocês vão achar o valor de m e o valor de n. Naquele exercício anterior, poderíamos achar o valor de m fazendo dessa forma. A forma segmentada da reta. Agora consideramos que a reta R não passa por ponto zero, intercepta o eixo x no ponto A, 0, e intersecta o eixo y no ponto B, 0. 0B, certo? Muito bem. Calculando o coeficiente angular, a gente vai achar que M sempre vai dar 0 menos B sobre A menos B. Fazendo as continhas, nós vamos ter menos B sobre A. Está muito bem claro aí. Então, y igual a menos B sobre AX mais B, onde AY é igual a menos BX mais AB. Sendo assim, BX mais AY é igual a AB. Dividindo todos os membros AB com A diferente de zero e B diferente de zero, nós temos BX sobre AB mais AY sobre AB é igual a AB sobre AB. Terminando isso, vamos ter sempre x sobre A mais y sobre B igual a 1. Essa é uma forma que a gente tem de se escrever esta equação ou qualquer equação na sua forma segmentada, correto? Muito bem. É só separar e igualar igual a 1. Vocês têm que achar de forma que chega igual a 1. Vamos ver isso para frente em alguns exercícios. Agora, suponha que um avião da Organização das Nações Unidas, ONU, em uma missão de paz, está com 30 toneladas de suprimentos, como tendas, cobertores, remédios, comida, para dar assistência a um grupo de pessoas que estão em uma região isolada após um desastre natural. Vários pacotes como esses são liberados pelo avião. Imagine que um desses pacotes obedeça as seguintes equações horárias do deslocamento em metros e a velocidade vertical, x igual a 300 mais 200t e y igual a menos 10t. Isso são equações que dão a distância e a velocidade, respectivamente, em que o tempo é dado em segundos. Dessa forma, o seguinte sistema de equações pode ser formado: x é igual a 300 mais 200t e y é igual a menos t. Aí a gente pega, então, tira o valor de t. Y é igual a menos 10t, y é igual a menos t é igual a menos y sobre 10. E a gente vai substituir isso na outra equação. Substituindo, a gente vai colocar no lugar de t menos y sobre 10 e fazer as continhas, multiplicando tudo por 10 e fazendo, nós vamos saber que x mais 20y menos 300 é igual a 0. Isso são equações de x igual a 300 mais 200t e y menos t são chamadas de equações paramétricas. Uma é paramétrica da outra. Vejamos agora exercícios que vocês vão entender sobre isso. Determine a equação da reta que satisfaz as seguintes condições. Nós temos o declive, não vou ficar lendo, são TH lá. Então vamos um por um, porque é o exercício que vai ser grande, vamos demorar para resolver. O declive de 4, a declividade é 4 e passa pelo ponto A, 3 menos 2. Então, no lugar de M eu coloco 4 e no x0 eu tenho 2, y0 menos 3. Substituo na equação e achamos aí que a equação é 4x menos y menos 11 igual a 0. Eu não vou ficar explicando ao senhor como resolver a equação do primeiro grau, não, né? A inclinação é 45 graus. A gente tem que lembrar que o ângulo é 45 graus. O x0 e o y0 nós temos aí, que é 4 e 1. Então, lembrando, você que é tangente de 45 graus é 1. Tem uma tabelinha que eu ensinei nas videoaulas aí anteriores, como se decorar de 30, 60, 90 e 45. Tá. Só fazendo exercício que memoriza, né? Então é só resolver no lugar e colocou 1, a equação final encontrada é exatamente x menos y menos 3 igual a 0.
Passa pelo ponto M menos 2 e 5 e tem coeficiente regular igual a zero. Gente, não precisa nem discutir. Coeficiente M é igual a zero, Y é igual a menos 5. É o valor de Y é igual à equação. Sempre, se o coeficiente regular for igual a zero, Y é igual a menos 5. Ok? Não precisa. Esse é um macete. Ah, falou coeficiente angular? A equação y igual ao valor de y, que é menos 5. Para qualquer valor de x, y vai ser menos 5, porque ela é paralela ao eixo do x. Passa pelo ponto A3, 1 e menos 5 e 4. Ué, então nós vamos calcular o m, igual eu ensinei para vocês, usando a forma m é yb menos ya e xb menos xa. Dá menos 3 sobre 8. Aí substitui na equação geral da reta, que é y menos 1, o m é menos 3 sobre 8, o resto é só fazer conta, vocês vão ver que é 3x mais 8y menos 17. Agora aqui, passa pelo ponto menos 3 e 4, e é paralelo ao eixo do y. Então, se é paralelo ao eixo do y, para qualquer valor de y, o x vai ser o mesmo valor. X é igual a menos 3, é igual quando foi paralelo ao eixo do x. O y vai ter o mesmo valor. Legal? Tem, quando lá era zero, né? A inclinação era zero. Aí todo valor que você multiplicar no x, né, vai ser zero. Então, o y vai ser sempre o mesmo valor do ponto. Tem o coeficiente angular igual a menos b e passa pelo ponto A, 3 menos 2. Aí o coeficiente angular, usando a forma geral da reta, já deu o coeficiente angular, foi só substituir na forma geral da reta e encontrar x mais 2y mais 4. É preciso que os senhores repitam todo esse exercício para os senhores treinarem, tá? Porque na prova cai, vocês têm que estar treinados. A matemática se aprende com repetição de exercício. Entendimento também, é claro, né? Passa pelo ponto mesmo e é paralelo ao eixo do x. Não tem conversa. Para qualquer valor de x, y vai ser menos 7, correto? Então é paralelo ali, ok? Passa pelos pontos A, 1 e B, menos 2 e 2. Acha o valor da inclinação, né, usando y, vamos achar a primeira inclinação, que deu 1, e a equação que nós achamos, y igual a x. Quando a inclinação for igual a 1, y vai ser sempre igual a x. Tranquilo? Verifica os pontos 2 e 3 que pertencem à reta R e passa pelos pontos A1, 1, 0, menos 3. Vamos achar a inclinação e vamos ver, achamos a equação da reta. Muito bem. Aí, para mim verificar se o ponto P pertence à equação, eu vou igualar lá. Se eu colocar o valor de x e y lá, tem que dar zero. Se não der zero, é porque o ponto P não pertence à reta B. E como no nosso caso nós achamos menos 2, então como é que eu achei? Vou lembrar, vocês que vão refazer aí. No lugar de x, eu coloquei menos 2. Depois que eu achei a equação da reta, né? E no lugar de y, eu coloquei 3. Tem que dar zero. Se não deu zero, porque o ponto não pertence à reta. O quinto, determine a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 3 e é simétrico ao ponto P em relação à origem. Olha, se um ponto é simétrico, um ponto não é 2 e 3, o simétrico a ele é menos 2, menos 3. Até fiz o gráfico aí na solução, certo? Aí o gráfico não foi dado no problema, não. Eu que desenhei para a solução do problema. É muito bom desenhar um gráfico que ajuda a gente a interpretar. Então, com o ponto Q, que é simétrico, ponto P, então a gente vai usar o y menos y1, mx menos x1, calcular o m, que nós calculamos usando a fórmula, achamos que é 3 meios, né? E aí, calculado o m, nós substituindo na equação geral da reta, achamos 3x menos 2 igual a zero. Né? O m que nós calculamos, nós usamos o ponto P, que é o 2 e 3, né? Para a gente achar o m. Depois a gente pegou, escolheu o ponto Q para a gente achar a equação da reta. Então é tranquilo, tá? Vocês poderiam ter escolhido o outro também. Aí o final, a equação da reta é 3x menos 2y igual a zero. Em cada caso, escreva a equação geral da reta definida pelo AB. Então, o A e o B está aí. Gente, aí está aí, é só pegar os dois pontos, colocar x e y nos dois pontos, resolver, igual eu ensinei para vocês, o determinante, vocês vão chegar na equação da reta. Determinante, como é que resolve? Repete as duas e faz cruzado num sentido e volta cruzado no outro sentido, multiplicando, somando na primeira situação e subtraindo na outra. Verifique nos exercícios anteriores que lá tem solução disso. Tem a letra B também, que é a mesma forma para resolver, e assim a letra C e a letra D. Os exercícios estão aí para os senhores repetirem. Tentem, refaçam para os senhores aprenderem, tá? Essa
a informação que eu estou dando para os senhores, o conselho que eu dou. Quer aprender matemática? Exercício aí, vai repetindo, repetindo. Veja a minha explicação, está aqui a solução, e os senhores vão ficar muito bons nisso aí. 7. Uma reta passa pelo ponto P menos 1, menos 5, que tem coeficiente angular 1 e 2. Descreve a equação da reta. Então é isso, ó, é só escolher, pegar o x1 e o y1 e substituir na fórmula, que nós já temos, né? A equação reduzida não é escrita igual a y é igual a mx mais n, que eu ensinei lá atrás. Então vocês vão pegar e substituir e achar a equação da reta. Então, o que aconteceu aí? Nós fizemos que o valor de y não é menos 5. Muito bem. Se o valor de y é menos 5, eu tenho inclinação que é menos meio, não é? Muito bem. Acabou o problema. A inclinação ele nos deu, que é menos meio, que é m. Aí eu vou achar o valor de n. Eu tenho o valor dos pontos. Aí eu, no valor do ponto, eu peguei a equação y é mx mais n. Eu coloquei no lugar de p, né, do ponto, no lugar de y, eu coloquei menos 5. Lá vai menos 5. Igual a x, que multiplica menos 1 mais n. Porque o meio não multiplica o x mais n, olha lá, mx mais n. Aí você pega a equação reduzida para achar isso aí. Aí baixou o valor de n, é só resolver, escrever a equação. Y é igual a mx, que é meio x, menos 9 meios, que é m. Mais um exercício de exemplo bem bacana de achar a equação. Passe a equação da reta para a forma indicada. X mais y sobre 2 igual a 1. Para a forma reduzida. Como é que eu faço isso? Eu tiro o mínimo múltiplo comum, soma aqueles valores lá, vai dar 6 dividido por 3 dá 2, vezes 6 dividido por 3 dá 2, vezes x, 2x. Ou então eu pego, multiplico por 6, tudo por 6. Correto? Aí, se eu multiplicar tudo por 6, aí vai dar 2x, multiplicado vai dar 3x mais 9y. Não, se eu multiplicar tudo por 6, estou fazendo um A. Se eu multiplicar tudo por 6, eu vou eliminar aquele valor. Estou resolvendo a letra A aqui, ó. Y sobre 3 mais y sobre 2 igual a 1. Certo? Multiplicar 2x mais 3y. Multipliquei tudo por 6, que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 6. Ficou 2x mais 3y igual a 6. Aí é só fazer a conta, né? Y é igual a menos 2x mais, sobre 3 mais 2. Acabou o problema. Correto? Eu preciso sempre isolar o valor de y, né? Então, eu tirei o y, passei dividindo, ficou 2x mais 3 sobre 2, e 6 dividido por 3 dá 2. E o b? Mesma coisa. O b, qual que é o b? Está lá, menos 6x, y menos 6x, escrever da forma geral. A forma geral é deixar x mais y mais o n igual a 0. Então, ficou lá, menos 2x, menos 2y, mais 16 igual a 0. Foi só pegar e fazer o quê? Multiplicar tudo por 2 e depois pegar o x mais 4, tá aqui somando, foi para lá, subtraindo, e achamos x menos 2y mais 16 igual a 0. Aí tem esse aí, ó, para a forma segmentada. A forma segmentada é sempre igual a 1, certo? Então, vocês têm que passar o 36 para cá, e depois que você passou menos 36, ficou mais 36, ficou 3x mais 36, aí eu divido tudo por 36, que aí fica 1 lá na frente. Aí ficou x, 3x sobre 36, mais 9y sobre 36, igual a 1. Simplificando, é 3 sobre 12, mais 9 sobre 4, igual a 1. Certo? Então, essa é a forma. Você passa o n, o número que está isolado, que não tem incógnita, para lá, para o outro lado, divide tudo pelo valor dele, que aí vai ficar 1 lá na frente, tá? Se ele for negativo, vocês têm que dividir por negativo para dele positivo lá. E da forma geral, x igual a 3 menos t, y igual a t mais 2, basta achar o valor de t e substituir na outra equação. T igual a 3 menos x. Achei na outra equação lá. Então, eu vou substituir. O outro não é t igual a y menos 2? Vamos igualar. Y menos 2 igual a 3x. O valor de t igual a t, né? T igual a t. Y menos 2 igual a 3 menos x. X mais y menos 5 igual a 0. Se você quisesse também, se no lugar de t você escrever 3 menos x na outra equação, vocês iam chegar no mesmo resultado. As equações paramétricas da equação R obtêm a equação reduzida dessa reta. Foi isso aqui, não é uma coisa que nós fizemos no anterior, né? Vocês vão pegar t igual a t e chegar em y igual a x menos 1, e o resto é fazer continha de álgebra.
Escreva da forma reduzida a equação da reta que passa pelos pontos. Primeiro, você tem que achar a equação da reta, né? Y é igual a mx mais n, então, m, vocês vão calcular. Vocês pegam os dois pontos, né? x2 menos y2, achou igual a 4. Y é igual a 4x mais n, porque no lugar de m eu já sei que é 4. Aí vou achar o valor de n pegando um ponto qualquer. Pegou o ponto lá, o P1, 2, 7, ponto A, né? Pertence à reta. Vocês colocou lá, no lugar do x, você colocou do y7, no lugar do x2, e achou n, é igual a menos 1. Aí é só escrever agora, no lugar y é igual a 4x menos n, que é igual a menos 1. Simples, só ter inteligência e substituir. A informação de como fazer eu falei para vocês, agora vocês têm que treinar isso aí, tá? Escreva a equação da reta, que é da reta da bissetriz dos quadrantes ímpares. A reta da bissetriz, então, nós temos aí um monte de reta para escrever, né? A reta da bissetriz dos quadrantes ímpares. Os quadrantes ímpares é o primeiro e o segundo quadrante, correto? É o que passa pelo primeiro, está no primeiro e o terceiro quadrante. Então, x menos y é igual a zero. Passou no primeiro quadrante, x é igual a y. Se ela é bissetriz, x é igual a y. Então, x menos y é igual a zero. A equação da bissetriz 2 e 4. Se é o 2 e o 4, y é igual a menos x. Certo? Se P1 está no quadrante positivo e o x está no quadrante negativo. Então, passando o x para o outro lado de lá, x mais y é igual a zero. O eixo do x tem a equação y igual a zero, pois para qualquer x zero, o valor de y é sempre zero. O eixo y, olha lá, do eixo x, né? Então, estou respondendo aqui. Do eixo x tem a opção y igual a zero, correto? E se for do eixo y, então tem a equação x igual a zero, tá? Não esqueçam disso, porque aqui qualquer valor de yx vai ser zero. E na letra C, qualquer valor de x, de y, x também vai ser igual a zero. Data reta que tem a equação 3x mais 4y igual a 7 determina o seu coeficiente angular. É só eu achar o valor de m, né? E o valor de m, você escreve ela y igual a mx mais um número qualquer. O m vai ser menos 3/4. É só uma questão de conhecer a equação reduzida, correto? Você só simplesmente isolar o y. Isolou o y, você achou a equação reduzida. Aí você vai ver quem é que está do lado do x é o coeficiente angular. Determina a equação da reta, coeficiente angular, m igual a menos 2, que intercepta o eixo y no ponto A03. Aí é muito fácil, né? É só ir para a equação reduzida, substituir o valor de m lá, fazer as continhas, y mais 3 é igual a menos 2x, isola o y e você resolveu a equação. Essa aqui é outra forma, a mesma coisa, vocês têm o ponto C, o ponto 3 e 5, para você poder ser uma reta, o A tem que estar alinhado, para estar alinhado, menos A, 4A e 1, 6 e 5, tem que ser igual a zero. Feito isso, você vai achar o valor de A. Fizemos muitos exercícios desses no capítulo anterior, mas foi bom esse para dar uma relembrada para os senhores. Né? Agora os senhores vão da figura ABCD, é um paralelogramo que determina a equação geral da reta, o suporte na diagonal AC e BD. Olha lá, veja a diagonal AC, está bem marcado no gráfico ali, correto? AC, nós passa pelo ponto 1 e 1 e 6 e 5. A até C, né? 1 e 1 e 6 e 5. Então, vocês vão montar aí exatamente a nossa matriz, calcular o determinante, igual a zero, vocês vão achar a equação raiz. E a outra matriz é a mesma coisa. Vocês vão montar o determinante, resolver o determinante, igual eu ensinei para os senhores, coloca as duas colunas, vem multiplicando cruzado. Tem exemplos aí em telas anteriores. Sabendo que o ponto P21 pertence à reta da equação 3kx mais k menos 3y igual a 4, determina o valor de k e escrevam uma forma geral da equação. Então, o que acontece? Para achar o valor de k, no ponto você vai colocar no valor de x2 e no valor de y1. Vai achar o valor de k, substitui na reta e está resolvido o problema. E para escrever na fórmula geral, já vai achar na fórmula geral, só fazer igual a zero. Correto? Fórmula geral é igualando igual a zero. Forma reduzida é isolar um y. Se um triângulo tem vértices como os pontos 2, 3, 4, não determina a equação geral da reta suporte da mediana relativa ao lado BC. Eu não vou nem explicar muito isso, não. Vocês têm que achar primeiro o x médio,
O ponto médio de A até M, basta somar o x, se achamos 2x de B até C, e divide por 2. E o y a mesma coisa, divide por 2. Muito bem. Feito isso, senhor, está lá igual a 4. Então, o ponto do ponto médio é 4 e 5. Aí é só xy pegar os dois pontos, que é o ponto médio mais o ponto A, que vocês já estão vendo lá no gráfico. Eu vou deixar essa informação para os senhores resolverem, tá bom? E agora, na figura do ponto A, a origem do sistema de coordenadas ortogonais OABC, sabendo que o M é ponto médio de OA, e o ponto médio de OC, escreva a equação da reta que passa pelo ponto C. M da equação da reta que passa por A e M. Então, a equação da reta CM. Qual que é a reta CM? Vou mostrar para os senhores ali. A reta CM, qual que é? É aquela reta lá, CM. Muito bem. Ele falou que na reta CM, a equação da reta CM, o ponto C tem coordenadas 0 e 4. Olha lá para vocês verem. O ponto C tem coordenadas 0 e 4. E o ponto médio OA tem coordenada M2 e 0. Então, é x sobre 2 mais y sobre 4 igual a 1. Então, muito bem. O ponto A tem coordenadas 4 e 0. E o ponto N, o ponto médio de OC, tem coordenadas 0 e 2. O ponto médio é a metade. Então, o que acontece? X sobre 4 mais y sobre 2 é igual a 1. Diante de todas essas explicações, espero que os senhores repitam esse exercício e tenham bons estudos. Até o próximo capítulo.